Eu quero hoje falar com você do poder da decisão. E é muito importante a decisão na nossa vida. Tem um texto de Daniel, logo no início da sua trajetória. Daniel, você sabe, né? Quantos estavam aqui semana passada? Então, vou pegar um gancho na mensagem do Pete. Aliás, quem ainda não ouviu, está disponível já. Uma mensagem que vai edificar você, uma palavra profética que vai abençoar a tua vida. Então, aconselho você a estar ouvindo essa mensagem. Ela está no YouTube, está no aplicativo da igreja, está disponível lá para abençoar você. E eu quero motivar você a sempre, quando ouvir uma palavra que edificou você, que abençoou a sua vida, que você não escute apenas essa palavra aqui no templo, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo e o ouvir da palavra de Deus. Então, quanto mais você e eu colocamos no nosso espírito a palavra de Deus vai norteando a nossa vida, vai guiando a nossa vida, vai dando forças, vai nos mostrando as mudanças que são necessárias na nossa caminhada. E quanto mais a gente faz isso, mais somos transformados, libertos, coisas vão saindo de nós. Para você ter uma ideia, nessa caminhada eu já estou há 28 anos, 29, 30 anos, deve ter uns 30 anos. E todo dia eu percebo que eu preciso mudar. Eu reparo que eu preciso tirar algumas coisas velhas da minha vida. Eu preciso remover coisas da minha vida. E eu sempre digo para minha esposa que eu adoro mudança. Não gosto da primeira fase da mudança, das primeira e segunda fase da mudança, que é aquela coisa de você ter que encaixotar tudo, rever tudo. Mas a mudança é muito legal, porque quando você vai mudar, você percebe que como você tem tranqueira dentro de casa. Quantos aqui já mudaram? Você reparou quanta tranqueira você nunca tinha usado? E aí você descobre que aquilo não é útil para a tua vida. Você percebe que às vezes você vai para um lugar novo, e o lugar, o mundo globalizado está nos colocando cada vez mais no metro quadrado menor. E aí o que acontece? A gente pega e descobre que tem coisas que não vão caber no novo espaço. E aí a gente precisa desfazer daquelas coisas. A gente precisa agora realocar aquelas coisas ou dar para alguém. E tudo isso, queridos, envolve a decisão de vida. Você precisa a todo momento estar decidindo. Você, para estar hoje aqui, você decidiu acordar cedo, que não foi fácil, né? A gente quase sempre está vindo de uma vida corrida. Mês de dezembro é um mês intenso para todos nós, muita cobrança, e eu sei que não foi fácil, mas você decidiu estar aqui hoje. Você veio com toda a sua alegria adorar a Deus, louvar o nome dEle, exaltar o nome dEle. Você decidiu estar dando a Jesus as suas primícias hoje pela manhã. Primeiro tempo que você teve, depois do seu café da manhã, você decidiu estar aqui nesse lugar. E eu quero deixar um texto para você que fala muito sobre isso, sobre o poder da decisão. Todos os dias a gente toma decisão na vida, todos os dias, sobre o que comer, o que vestir, o que fazer, as decisões que a gente precisa, às vezes, agir com sabedoria na nossa empresa, principalmente quem é gestor. Você todo dia está decidindo, todo dia você está tendo que tomar decisões. E as decisões, queridos, querendo ou não, elas vão sempre trazer um resultado que você queira ou não queira, esse resultado vai ser
fiel à tua decisão, àquilo que você decidiu. Assim é a nossa vida. E quando nós tomamos essas decisões, nós devemos pedir orientação a Deus. Porque você e eu não sabemos do nosso futuro. Você e eu não sabemos se aquilo que a gente está decidindo é satisfatório ou não. Então é importante em toda decisão, na sua vida, da minha vida, a gente trazer Jesus para o centro. A gente colocar Jesus diante dos nossos projetos. O final do ano está chegando. Você que não recebeu, mas a grande maioria já recebeu o 13º, e aí chegou aquela grana extra. Qual vai ser a sua decisão com essa grana extra? Bom, eu já tomei a minha primeira decisão. Vou compartilhar a minha. A primeira decisão que eu fiz com a primeira parcela do meu 13º, que agora os patrões dividem em 2 partes, né? Eu primeiro tirei as primícias para Deus. Porque eu entendo que Deus é o dono do meu dinheiro. Eu entendo que se eu tenho saúde, eu tenho prosperidade, eu tenho bênção sobre a minha vida, eu preciso honrar o meu Deus. Se eu estou trabalhando, é porque Ele abriu a porta de emprego para mim. Se eu tenho um patrão que honra, todo mês me pagando o salário pertinente à minha função que eu exerço na empresa, eu estou dizendo para Deus, Deus, muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem me ajudado, e o Senhor há de me ajudar continuamente. Eu tomei essa decisão, mas talvez a sua primeira decisão foi fazer uma outra coisa, guardar o seu dinheiro. Eu respeito, não concordo, mas respeito, porque eu entendo que a primeira coisa, que o cristão deve fazer é honrar sempre a Deus, é ter Deus como centro da sua vida, ter Deus como aquele que governa toda a nossa vida. E toda decisão, querendo ou não, ela vai trazer uma reação. Você pode falar isso comigo? Toda decisão vai ter uma reação. Ou seja, tudo aquilo que eu semeio, eu colho. Não tem para onde. Todas as minhas ações, elas vão gerar um resultado. Tudo que eu decido fazer na vida, eu vou ter um resultado. Se você está comendo mal, o que é que você vai ter como resultado da tua saúde? Colesterol alto, diabetes, sobrepeso, e aí vai. Ah, pastor, mas é mais forte que eu não consigo aguentar a fome. Querido, você sabe muito bem que dá para você controlar. E a Bíblia diz que não vem nenhuma tentação que não seja humana. E maior é Deus, que não nos dá nenhuma tentação maior daquilo que eu posso suportar. Então, se você está decidindo mal sobre a tua saúde, sobre a tua vida, você vai colher os resultados. É fato, é óbvio. A mesma coisa, você está dormindo mal. Se você dorme mal, se você não dorme às 8 horas que todo médico determina para você e eu dormirmos, o que vai acontecer com você? Vai acordar mal-humorado, cansado, fadigado, aborrecido, e já vai começar o dia totalmente estressado. Por quê? Porque você não está dormindo o tempo devido para cuidar do teu corpo. E assim vai. Então é muito importante a gente ter essa sabedoria, queridos, essa direção de Deus, sabendo que Deus nos deu inteligência. Diga, eu sou uma pessoa inteligente. Deus nos deu sabedoria, então diga comigo, eu sou uma pessoa sábia. E se você não tem sabedoria, a Bíblia te ensina mais. Se você não tem, peça a Deus, que a todos dá. Então, queridos, não tem como a gente dizer assim, eu não sabia, E hoje, a gente, toda hora, a gente está recebendo informações, toda hora, a gente com essas informações, a gente está decidindo. E toda decisão, ela vai ter uma reação. No livro de Daniel, no capítulo 1, no versículo 8, se não me falha a memória, diz assim, resolveu Daniel
não comer as iguarias do rei. Daniel estava preso. Como você ouviu semana passada, Israel foi primeiro para o cativeiro babilônico. E quando ficou lá, né, eles levaram a nata, a sociedade, as pessoas mais inteligentes, mais cultas de Israel, para serem escravas da Babilônia. Daniel foi um desses. Era um jovem inteligente, foi juntamente com seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Ananias, Azarias e Misael. E todos os 4 estavam lá naquele governo para ser agora instruídos e servirem aquele governo. Mas a Bíblia diz que quando os 4 chegaram diante do rei da Babilônia, eles falaram para o homem que administraria agora toda a mudança de vida na vida de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles resolveram não se contaminar com as iguarias do rei. Eles resolveram não comer de nada sacrificado aos ídolos. E com a sua decisão, houve, por parte das autoridades que estavam na regência, uma certa obstrução. Porque eles decidiram apenas beber água e comer legumes, mais nada. Eles não queriam mais nenhum tipo de alimentação. E o cara aceitou a proposta de Daniel, porque estava direcionada, posicionada em Cristo. Então toda decisão que você e eu tomaremos agora no final do ano, ou no próximo ano, ela precisa estar posicionada em Cristo. Você pode falar isso comigo? Toda decisão que eu tomar na minha vida, ela precisa estar posicionada em Cristo. O cara podia muito bem dizer para eles: vocês são escravos. Quem pensa que... O que está pensando aí, Daniel? O que você está pensando? Você está aqui para obedecer e ponto final. Mas Daniel, ele estava centrado em Cristo. Ele sabia que a sua vida, embora sendo jovem, era governada por Cristo. E aí ele decidiu tomar a palavra e falar para aquele cara e dizer assim: olha, nós gostaríamos de pedir um favor a você, dá 10 dias para a gente. Sim, 10 dias, a gente comendo legumes. Isso está aí na sua Bíblia, em capítulo 1, versículo, a partir do versículo 8. Se em 10 dias, eu e os meus amigos não estivermos fortes e robustos, a gente vai comer tudo que você colocar. Mas se a gente estiver forte e robusto, você pode deixar a gente com essa dieta aí, com essa comida saudável? E queridos, você conhece a história. Depois de 10 dias, o semblante de Daniel, de Misael, de Ananias e Azarias era muito melhor do que os seus concorrentes. E a palavra de Deus diz que, através de uma decisão, Daniel permaneceu íntegro, puro, consagrado ao Senhor. Eu não sei quantas decisões você vai ter que tomar durante essa semana, seja ela no teu trabalho, seja ela no mercado, seja na padaria, na rua, no BRT, no trem, aonde você estiver. Mas lembre-se, em toda a tua vida, em toda a minha vida, as nossas decisões, elas estarão atreladas ao nosso sucesso ou ao nosso fracasso. Você pode dizer isso comigo? A minha decisão vai estar atrelada ao meu sucesso ou ao meu fracasso. Pense nisso. Porque Deus te deu sabedoria, Deus te deu inteligência, para que você, com essa sabedoria e essa inteligência, você possa viver uma vida de sucesso. Eu vim para que tenham vida e vida com vida de sucesso. Esse é o padrão do Evangelho, minha gente. O mundo jaz no maligno, você está no reino de Deus. O mundo jaz nas trevas. O mundo não tem a cobertura que você tem. E se você está em Cristo, a Bíblia diz: nova criatura tu és, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então todos os dias na minha vida cristã eu preciso decidir. Porque quando eu decido sabiamente, eu vou colher os frutos dessa decisão.
Olha os frutos que as pessoas estão colhendo por estar comendo mal hoje. Olha os frutos que as pessoas estão colhendo quando estão dormindo ouvindo uma mensagem dessa. Então, se tem alguém dormindo aí, catuca esse irmão que eu estou vendo aqui, vários dormindo, fala para ele assim, acorda, Deus tem uma decisão a fazer na tua vida. Eu sei que a poltrona é boa, né? Eu sei que a poltrona, o ar é agradável, né? Então, se a gente relaxar, aconselho a você, empina o seu corpo na poltrona, né? Senta posicionado, que você, prometo a você, não vou passar do tempo, né? Mas a ministração que a gente recebe aqui, queridos, são presentes de Deus para o nosso sucesso da vida. E esse é o melhor momento da sua caminhada, porque se você não recebe essa mensagem, leva ela para o teu espírito e faz com que ela se transforme em resultado na tua vida, o teu tempo aqui é nulo, é perdido. Ok? É perdido. Então, esse é o momento de, por mais que você esteja cansado, você focar, você centrar os teus olhos, você olhar e deixar com que essa palavra seja uma palavra que te edifique e te transforme, porque se a palavra não está transformando, alguma coisa está acontecendo de errado em nós. Nós não estamos decidindo corretamente, porque a palavra de Deus, ela sempre vai trazer um resultado satisfatório na nossa vida. Sempre. Sempre. É só a gente decidir corretamente. Foi isso que aconteceu com Daniel. Ele decidiu corretamente. Ele olhou, falou com o cara, olha, eu não sei o que Deus tem preparado para mim, mas uma coisa eu sei, os pensamentos de Deus, os planos de Deus, a bondade de Deus, a graça de Deus, mesmo eu estando no reino da Babilônia, vai me alcançar, porque aonde eu pisar a planta dos meus pés é um terreno consagrado, e se Deus me trouxe a Babilônia, Deus tem muita coisa especial a realizar através de mim e comigo. Pronto. Então, não são os lugares que vão fazer a diferença, é você que faz a diferença. Aonde você chegar, chegou a diferença, porque você está em Cristo, você tem a unção de Cristo, você tem o poder de Cristo, você tem a glória de Cristo sobre você. Então, aonde você chega, chega Cristo. Por isso que você é chamado de cristão. Pequeno, Cristo. Ele te nomeou, Ele te constituiu como embaixador. Tem um texto de Paulo que diz que nós somos embaixadores de Cristo. E o embaixador é um representante da nação do reino. Você, no seu trabalho, aonde você estiver, na padaria, no Guanabara, em qualquer lugar, você está representando Cristo. Então, se Cristo está em nós, as nossas decisões vão estar sempre sendo satisfatórias. Agora, cabe a você decidir. E eu quero trazer alguns exemplos para você de pessoas que decidiram bem e outras que, infelizmente, na Bíblia decidiram mal. A Bíblia nos ensina que o primeiro exemplo que eu trouxe para você foi satisfatório. Foi do nosso amigo Daniel. Os discípulos decidiram seguir a Cristo, largar tudo e seguir a Cristo. Qual foi o sucesso que os discípulos tiveram? Todos eles foram abençoados. Até o traidor foi abençoado. Ele que se destruiu. Mas a sentença que trouxe para a sua vida, a sentença que Judas colocou sobre a sua vida, foi ele que decidiu aniquilar com a sua vida e interromper a sua trajetória. Mas esse não era o projeto de Deus. Essa não é a missão que Deus tinha dado para Judas se suicidar. Ok? Mas ele decidiu. A Bíblia diz que ele deixou Satanás entrar na sua vida. Então guarda aquilo que você tem, guarda as portas que você tem, guarda essas portas, porque a Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, bramando como leão, porque ele quer tragar. E aí você e eu precisamos decidir a estar em Cristo, a estar andando e recebendo aquele que está ao nosso redor, Jesus Cristo,
o nosso protetor e o nosso guarda. E quando Ele está ao nosso redor, a Bíblia diz que nada e ninguém poderá nos atingir, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que vem do mundo. Então, queridos, a decisão dos discípulos foi satisfatória. O rei Salomão decidiu, e você sabe muito bem, ele diz, no livro de 1 Reis 3:5, que ele decidiu pedir a Deus sabedoria. Ele sabia que ele não tinha o conhecimento do seu pai, ele sabia que ele era um rei muito novo, ele sabia que ele tinha uma missão muito grande, construir o templo que Deus tinha colocado no coração do seu pai. E aí, antes dele assumir o reinado, ele fala para Deus: Deus, não preciso de mais nada, eu só preciso de sabedoria. E você conhece a história. Por ele pedir sabedoria, Deus deu riquezas, bens, governo, que como o de Salomão não existiu e nem existirá. Então, queridos, a gente vai aprendendo com a Bíblia e vendo que Deus, Ele está sempre atento àquilo que nós estamos procurando para a nossa vida. A igreja primitiva decidiu buscar o Espírito Santo. E cada culto, cada reunião que era feita nas casas, nos lares, no cenáculo, a Bíblia diz que era o céu na terra. A glória de Deus enchia toda a casa. Atos capítulo 2, você vê isso plenamente. Depois você tem no capítulo 5, e assim, a expansão do reino de Deus foi tão grande que chegou até nós. Por quê? Porque 12 homens decidiram ser fiéis ao Senhor e levar a mensagem do reino que eles haviam recebido do seu mentor para todas as nações. E por eles terem tomado essa decisão sábia, você e eu somos salvos hoje. Diga graças a Deus pela vida dos apóstolos. Somos salvos. Foi através de um apóstolo que chegou a mensagem ao mundo ocidental que vivemos. E queridos, a gente vai vendo mais exemplos na Bíblia. A gente decide pelas doutrinas, pelos princípios. Olha, a igreja primitiva, quando foi fundada, começou a ter vários conflitos, vários problemas. O que fazer, como andar, como vestir, como agir. E aí, os discípulos se reuniram e chegaram para Paulo assim, falaram assim: olha, nós judeus temos uns detalhes mais íntimos com relação ao Evangelho. Beleza. Mas nós colocaremos para os gentios, isso está lá no livro de Atos, capítulo 21, os gentios convertidos, eles deverão se abster de comidas sacrificadas ao ídolo, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual, e também viverem uma vida ética concernente a uma postura cristã. Ponto. O primeiro concílio pastoral que teve na igreja primitiva colocou a dica para Paulo, e Paulo trouxe aquela revelação para a igreja gentílica, e a igreja gentílica não precisou mais cumprir os protocolos da igreja judaica. Então, queridos, as decisões que nós tomamos, volto a te afirmar, elas são relevantes para a tua vida. Você e eu vemos na Bíblia, no capítulo 8, por exemplo, a decisão de Filipe. Filipe decidiu ganhar almas para Jesus. Filipe decidiu ser um homem que pregava a palavra de Deus para abençoar pessoas. E como ele decidiu e tomou na sua vida essa atitude, a Bíblia diz que ele foi honrado por Deus. Decisões sábias nos levarão a lugares de honra. Você pode falar isso comigo? As minhas decisões sábias me levarão a lugar de honra em toda a sua vida. Então decida sabiamente. Quando você decide sabiamente na sua família, como filho, como marido, como esposa, as suas decisões sábias te levarão a lugar de honra. A sua postura levará você a ter lugar de honra perante seus filhos, perante seus parentes, perante seus amigos. Então decida sabiamente, tome atitudes pautadas pela revelação da palavra de Deus.
Parar de julgar as pessoas é uma decisão sábia, porque não cabe a mim julgar ninguém, mas cabe a mim, entender que eu não fui colocado como árbitro de ninguém. Cabe a Deus julgar a cada um de nós. Agora, a gente tem também decisões desastrosas que foram tomadas por pessoas na Bíblia, eu separei algumas. A decisão dos chefes da sinagoga em matar Jesus foi uma decisão desastrosa. A decisão de Sansão em não obedecer o chamado de Deus foi uma decisão desastrosa, perdeu as suas 2 vistas, foi um homem infeliz, teve um casamento infeliz, teve traição na sua relação. Não foi um homem que teve prazer e alegria com a sua esposa. Por quê? Porque decidiu mal, casou mal, procurou uma pessoa para estar ao seu lado que não tinha nem qualidades nenhuma para ser uma boa esposa. E aí, como decisão, ele colheu os frutos, que foi uma vida desastrosa. E a história de Sansão está lá no livro de Juízes, caso você queira consultar. Poderíamos falar de Gênesis capítulo 19, da mulher de Ló. A misericórdia e a graça de Deus, através da oração de Abraão sobre a família de Ló, que estava em Sodoma, tinha alcançado aquele homem. E aí diz a Bíblia que os anjos foram àquele lugar, e quando chegaram lá, deram uma ordem e colocaram para Ló e a sua família um caminho de excelência. Ló e as suas 2 filhas prosseguiram, obedeceram, porque a ordem dos anjos era que eles não olhassem para trás. Coisa simples. E olha só como o ser humano tem uma facilidade em desobedecer. Não olhe para trás, só isso. Vaza daqui, porque essa cidade vai ser consumida, não olhe para trás. A mulher, por estar apegada a tudo que ela havia construído, a todos os bens que ela tinha em Sodoma, por estar apegada ao patrimônio físico, às coisas temporais, a Bíblia diz que, por sua decisão errada, ela se tornou uma mulher petrificada, virou uma estátua, por uma decisão errada. Então você e eu, estamos aí terminando o ano de 2017, eu não sei quantos poderão retornar a este lugar mais uma vez, mas lembre-se, suas decisões são fundamentais para um ano novo de vida, de sucesso, de graça sobre a sua vida. Decida corretamente, porque quando você decide totalmente perdido, sem a concentração e a direção do Espírito Santo, consequências vêm sobre a tua vida. Concluindo, querido, eu quero lembrar a você, quer sejam pequenas, quer sejam grandes, suas decisões serão sempre importantes. Você pode falar isso comigo? Quer sejam pequenas, quer sejam decisões grandes, todas as decisões na minha vida são muito importantes. Então a decisão que você toma hoje pode significar a diferença entre o teu sucesso e o teu fracasso, entre a vida ou entre a morte. Decida sabiamente pela vida. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Feche os teus olhos. Pastor, até tenho força de vontade, mas na hora de decidir na minha empresa, eu decido sempre sem consultar a Deus. Pastor, até tenho força de vontade, mas as coisas da vida às vezes são tão diferentes das coisas do reino de Deus, que aí eu prefiro me envolver com as coisas desse mundo. E aí eu posso te afirmar, a tua vida não tem sido uma vida de sucesso, né? Porque você está decidindo errado. Isso é fato. Eu posso te afirmar porque essa história, dessa caminhada que eu tenho dito para você de mais de 30 anos, quando de fato eu conheci Jesus,
ela tem me mostrado, queridos, que viver a vida cristã é maravilhoso. Mas viver a vida cristã também tem uma colaboração minha, pessoal. Eu não posso forçar você a fazer aquilo que você sabe que você tem que fazer. E eu também quero lembrar a você que tudo que vem sobre você, vem sobre o pastor, vem sobre os líderes. Todas as tentações que nós passamos nessa terra, elas não são para nos reprovar, nenhuma delas, mas elas são para nos aprovar. Eu achei bonita a atitude do Emanuel. Não estou dizendo que o Emanuel é perfeito, aliás, ninguém aqui é perfeito. Quando a gente estiver pronto, sabe o que acontece com você? Tu vai para o céu. Então, está todo mundo no mesmo pacote. Mas a gente está cada dia melhorando. Cada dia decidindo pelo certo. Decidindo pela ética. Decidindo em cumprir o Evangelho. Em ser o Evangelho, em cumprir não, em ser o Evangelho. Mas uma coisa eu posso te dizer, se você tomar uma decisão hoje em Cristo, você vai vencer todos os obstáculos. Todos. Talvez você entrou aqui e você tenha uma dificuldade muito grande em cumprir horário na sua empresa. Você é o atrasildo. Sabia que isso é um espírito? Eu trabalhei com gente que matava até a mãe por causa de atraso no trabalho. E isso é uma marca negativa sobre o teu trabalho. Você pode ser um excelente trabalhador, mas se você chega atrasado, teu patrão te olha sempre de rabo de olho, ou teu chefe. Então peça a Deus para te libertar e você, a partir de hoje, tomar uma decisão. 15 minutos a mais dormindo não vai resolver o teu problema de sono. Então procure chegar cedo no trabalho. É uma decisão. Talvez você entrou aqui e você tenha um problema sério com comida. E aí você todo ano faz a promessa, né? Esse ano o médico disse que eu preciso perder os quilos. Mas aí você não tem força de vontade. Você quando vê a macarronada, a feijoada, os carboidratos, tu perde a noção e cai dentro. Decida ter uma vida equilibrada. Decida viver uma vida de qualidade de saúde. Eu posso dizer para você hoje eu colho frutos que eu semeei ruim na minha juventude. De fast food, de refrigerantes em excesso, eu colho esses resultados. Mas eu decidi interromper e mudar, porque eu quero viver. Então, se você quer viver, querido, muda. Um anjo não vai descer do céu e vai triturar a tua gordura. Não, é você que tem que decidir. Se você tem qualquer outro problema, meu problema é, eu não consigo ser fiel a Deus. Decida, dá um passo de cada vez, deixa o restante com Cristo, se aproxime dele. A Bíblia diz que ele se aproximará de você. Eu não sei o que você precisa, mas olha, toda decisão satisfatória na tua vida, ela se transformará em resultados. Eu quero bons resultados para você. Por isso eu trouxe essa reflexão hoje para você. Eu quero que você pare de contar moeda. Sabe aquela coisa assim de ficar contando? Eu quero que você pare com isso. Eu quero que você viva uma vida onde você acorde de manhã e fala assim: eu sou feliz. Não pela grana que eu tenho, mas porque eu decidi por Cristo. Feche os teus olhos.
Vai falando aí com Deus. Não fala alto não, para o teu irmão não saber qual é a tua necessidade, né? Mas fala aí, fala para Deus. Coloca diante dele a tua fragilidade. Coloca diante dele aquilo que você precisa de fato. Pastor, o meu problema é que eu não consigo ser fiel. Então decida hoje pela fidelidade. Eu não consigo ser fiel com o tempo, eu não consigo ser fiel ao meu cônjuge, eu não consigo ser fiel aos meus filhos, eu não consigo ser fiel à minha empresa, Então, essa é a sua necessidade. Então, coloque diante de Deus. A Bíblia diz, esforça-te e tem de bom ânimo, e eu, o Senhor, te ajudarei. Espírito Santo, você tem todo o desejo de ver cada pessoa aqui de bem com a vida. Foi por isso que você veio habitar dentro de nós. Mas a gente sabe muito bem que a nossa cabecinha às vezes é resistente. As nossas ações às vezes não são ações que coincidem com as ações de Deus. E mesmo assim você continua nos amando. Mesmo assim você continua nos perdoando. Mesmo assim você continua nos dando uma nova chance. Porque Tu és um Deus de amor. Tu és um Deus de graça. Tu és um Deus que não nos julga segundo as nossas falhas, mas você deseja que cada um de nós, todos os dias, sejamos melhores do que fomos no dia anterior. Eu não sei quantas pessoas precisam decidir pelo fruto do Espírito nesta manhã, mas aqueles que estão decidindo em ter o seu coração cheio do Teu amor, que eles possam praticar e vivenciar para que esse fruto seja desenvolvido diariamente. Eu não sei quantos estão decidindo em buscar o batismo no Espírito Santo sobre a sua vida e ser uma pessoa mais cheia de Ti, Pai, mas que nesta manhã Tu possa estar derramando da Tua unção e graça sobre esta pessoa também, para que ela, fortalecida em Ti, ela possa vencer as suas falhas e as suas necessidades. Eu não sei, Senhor, o que cada pessoa está colocando diante de Ti, mas uma coisa eu sei, que Tu conheces o meu coração. Tu sabes, Salmo 139 diz que Tu nos sonda e nos conhece. Tu conheces o nosso sentar, o nosso levantar, o nosso deitar. Tu sabes de tudo de nós. Nada fica escondido. Pode ficar escondido de mim, da igreja, da mulher, do filho, do patrão, mas de Ti nada fica escondido. E tu sempre está nos dando uma segunda chance. E hoje, nesta manhã, Pai, eu creio que Tu está dando uma segunda chance a muita gente, a mim e a tantos outros que, Senhor, receberão e serão tratados por essa mensagem. Que o Teu bálsamo seja derramado sobre nós, que a Tua cura seja derramada sobre nós, que a Tua graça, que todos os dias nos acompanhe, continue nos acompanhando para vencermos todos esses obstáculos. Assim oramos, no nome de Jesus.